Falar da carta da imperatriz, né, ou da suma sacerdotisa é muito desafiador, porque quando a gente vai utilizar meios de comunicação para ensinar, para passar conhecimento, para trazer exemplos, para nos dar indicação do caminhar de um estudo, né, a gente tem que sempre utilizar informações que estão ali acessadas pelo nosso intelecto, pela nossa consciência, pelo nosso sistema lógico de pensamentos, né? Que é o campo de Mercúrio, que é o campo da compreensão, da assimilação de conhecimento, né? E essa sacerdotisa é desafiante falar dela porque justamente ela é o oposto disso. Falar da sacerdotisa é falar do que a gente não capta com os olhos da consciência, com o cérebro racional, com o intelectual. Então, assim, na jornada do louco, o contato com a sacerdotisa é altamente enriquecedor. Na nossa jornada como seres que estamos evoluindo, o contato com a sacerdotisa é altamente amadurecedor, altamente elucidativo, que nos prepara com ferramentas muito ancestrais e muito dignas, né, que nos ajuda na caminhada da vida. No tarô clássico antigo, ela é conhecida como papisa. E essa imagem, se a gente for olhar no tarô clássico, de uma anciã vestindo trajes sacerdotais, como se fosse realmente uma versão feminina do Papa, né? Existem histórias, né, que a respeito do primeiro Papa João, que na verdade era a papisa Joana, né, que foi descoberta quando durante uma procissão ela deu à luz, gerando uma comoção, gerando uma surpresa geral para as pessoas que estão em volta, né? E inclusive surpresas e até alguma alvo de julgamentos, né? Porque naquela época e até hoje em dia não se tem autorização para mulheres ocuparem o cargo do sumo pontífice da Igreja Católica, né? E essa é uma imagem que naquela época do tarô clássico era altamente adequada para a ideia da sacerdotisa, né? Só que ao passar dos séculos, juntamente com a evolução do oráculo e a evolução da consciência e do comportamento da sociedade humana, a papisa se transformou a sacerdotisa e se tornou uma mulher diferente, com feições diferenciadas que a gente vai observar nas próximas cartas nesse vídeo. Bom, para começar a falar sobre a imperatriz, a gente precisa pensar na relação Sol e Lua. Diferente do Sol que aparece, que a gente sabe de onde ele está vindo, que ele está chegando porque ele é a fonte de iluminação. A Lua é aquele corpo celeste que a gente tem que olhar no céu para encontrá-lo. E antes de encontrá-lo com os nossos olhos, aqueles que são mais sensíveis sentem a sua influência. Sentem a sua passagem, a interferência na questão emocional, na movimentação das águas, nos instintos, nas percepções. A carta da sacerdotisa representa aquela movimentação sombria no oculto, tal qual a lua. Então sim, ela tem uma relação com a carta da lua, mas não uma relação direta, uma vez que a sacerdotisa ela está empoderando essa questão feminina que surge, e o surgimento do feminino ele não é descarado. A gente pode também lembrar da questão de Lilith e a questão de Eva, que em muitas fontes de conhecimento cita-se que Lilith era a primeira mulher. E essa primeira mulher, ela não tinha a mesma característica de Eva. E não vem ao caso aqui citar toda a questão de Lilith, porque é uma história complexa e existem vários pormenores e várias contradições e várias controvérsias, né? Mas aqui a gente observa sempre o número 2 como um número que vem logo em seguida do 1, o fálico número 1, que representa o mago, né? E o 2 ele vem aqui com a sua questão curva, né? Um número curvo, um número gordinho, um número que é sinuoso, tal qual a feminilidade, tal qual a fertilidade. É interessante observar que essa sacerdotisa ela é tão dinâmica na sua vida sombria, né? Que aos olhos do intelectual parece uma figura estática, parada, melancólica, né? Mas na verdade, no campo dela, ela acessa todos os lugares. Tanto que ela é muito mutável. E vamos pensar que
Tão mutável ela é que em outros tarôs, como por exemplo no tarô mitológico, a sacerdotisa não é a carta número 2, ela é a carta número 4, porque entende-se que a sacerdotisa ela é o feminino mais focado no espiritual, no oculto, no transcender do feminino. E logo em seguida, no tarô mitológico, viria o Papa, o Hierofante, que é a questão da energia masculina ligada ao intelecto, ligada à espiritualidade, ao transcender da energia masculina. Mas aqui no tarô clássico, a gente observa que a imperatriz, ou a suma sacerdotisa, né, ela é o número 2, que logo em seguida vem a imperatriz, como se fosse uma evolução, um próximo passo do feminino. A gente observa que, diferente da carta da imperatriz, que é uma figura feminina a céu aberto, ligada à colheita, ligada à fertilidade, a gente observa que a sacerdotisa ela também é ligada à fertilidade, como toda energia feminina, mas ela não está a céu aberto, ela está num ambiente fechado. A gente observa isso logo de cara quando a gente nota duas pilastras, representando a dualidade da vida, a luz e a sombra, a compreensão dessas questões ancestrais para o nosso dia a dia e para a nossa essência de vida. Então são cartas, essa é uma carta que ela lida não com ambientes externos, mas com o ambiente interno. É uma carta que lida com o feminino que reside oculto dentro de cada ser. Quando essa carta, por exemplo, cai numa situação mais superficial, quando a gente está perguntando algo mais específico e prático, essa é uma carta que, como ela representa a energia oculta, ela pode justamente estar relacionada a esses adjetivos. O oculto, o ato de ocultar, o ato de tramar alguma coisa, de algo acontecer fora do campo da visão, das percepções externas, né? Mas ela é uma carta que, na sua essência, representa o interno, o mergulho na intuição, na meditação, no campo das percepções internas, dos insights. Baseado nesses significados, claramente dá para perceber que o signo relacionado à carta da sacerdotisa é Escorpião. E também o planeta Plutão, já que é o planeta regente de Escorpião. A gente também pode encontrar alguns elementos do signo de Câncer. Não é uma carta que, no caso, eu não associaria 100% a Câncer, mas tem elementos justamente porque ela representa conhecimentos ancestrais, está ligada ao passado, né? Ela está muito ligada à memória. E a memória, o radical da palavra memória tem a mesma origem da palavra mourn, que em inglês significa lamentar. Então, se a gente pensar e observar a expressão da sacerdotisa nas cartas do tarô, você percebe que ela não tem uma expressão altiva, ela é basicamente melancólica, basicamente séria, basicamente perdida em seus pensamentos, em seus devaneios. Então, a gente também encontra as questões da Lua, que é o planeta regente de Câncer, tanto que na carta da sacerdotisa do tarô de Waite você observa ali aos pés dela o formato de uma lua. As deusas que a gente pode relacionar aqui, primeiramente é Perséfone, né? Como a gente vê na carta do tarô mitológico, a deusa que casou com Hades, mas também a gente pode relacionar essa carta com as deusas Ísis, Astarte e com as mães sagradas dentro da linha dos orixás, com Oxum, mas também podemos relacionar alguns assuntos que estão relacionados a Nanã, como por exemplo a ancestralidade, o que é antigo, o conhecimento oculto, aquele conhecimento que poucos sabem, que é atribuído aos mais antigos, aos mais anciões. Todas essas imagens, essas deusas, essas manifestações sagradas que estão relacionadas à sacerdotisa, a gente observa que elas são mais silenciosas, elas são menos ágeis e mais internalizadas, elas são voltadas para o mundo interno, para o corpo, para a intuição. É um vetor que se dirige para dentro. A gente consegue observar nessa carta símbolos que são relacionados à fertilidade. Assim como a imperatriz representa a colheita, na carta do tarô mitológico Deméter está grávida, inclusive representando a fertilidade, na sacerdotisa, como é o feminino, também representa a fertilidade, mas de outras formas. É sua capacidade inata feminina de poder gerar, de poder conceber.
por isso a ligação com o Oxum, que é o fator agregador de Deus, né? Que é o fator que concebe, que gera concepção, né? Que possibilita a concepção. A gente observa, por exemplo, na mão de Perséfone, que ela carrega o pomo dourado, né? Que é um símbolo de alta fertilidade, que a gente observa na carta da Imperatriz do tarô de Waite, os símbolos da fruta pêssego, além de alguns tipos de vegetal que apresentam um símbolo fálico branco, representando a sexualidade, representando o poder da sexualidade. Por isso, fertilidade e sexualidade estão ligados e estão relacionados ao signo de Escorpião. Aqui a gente observa que a fertilidade está ligada à água. A gente observa alguns símbolos que estão relacionados à água e à fertilidade, como o símbolo da lua no tarô de Waite. Mas assim como a natureza escorpiniana, assim como a natureza da sacerdotisa, o elemento da água não está altamente visível. Se você for observar na carta do tarô mitológico, existe um riacho d'água bem ao longe, na saída daquele ambiente interno, existe um pequeno veio de água. Mas mais interessante ainda, tal qual a forma oculta e a natureza de ocultar da sacerdotisa, você observa que a água ela está na forma do seu vestido. Seu vestido escorre para baixo como a água. Tal como a água, ela além de escorrer, ela se infiltra, ela desce, ela busca o caminho de menor resistência, mostrando toda a sua sabedoria da água, do ir lentamente, do tomar conta de uma forma oculta. Pouco a pouco ela atinge o profundo da alma. Então a sacerdotisa, ela é essa carta feminina, esse conhecimento feminino que reside em cada um de nós e que está sempre buscando o profundo, sempre buscando o ancestral, o que nos faz entrar no ambiente mais uma vez utilizando a palavra, profundo de nosso ser, porque quanto mais profundamente a gente entra na nossa essência, mais em contato com a nossa alma a gente consegue, e mais contato com a divindade a gente consegue chegar. Então agradecemos a sacerdotisa, que é um princípio muito importante da evolução da nossa consciência, que é uma das possibilidades que a gente tem de atingir a transcendência.